We will all be able to invent new things for each other that astonish us. I think this is going to be an extraordinarily powerful technology. I think it's going to reshape significant parts of the way we live and work and that our economy runs. And humans plus AI can massively outperform humans that don't. AI is not going to replace humans. Humans with AI will replace humans that don't use AI. Salve, salve, seja muito bem-vindo à nossa Masterclass. Nessa aula eu me dei a missão de te apresentar da maneira mais rápida que eu consegui como que você, independente da sua área de atuação, esse é um ponto extremamente importante, pode fazer dinheiro de verdade com inteligência artificial. E eu falo de verdade porque, diferente do que muitas pessoas pregam por aí na internet, apenas aprender a utilizar ferramentas de inteligência artificial como ChatGPT, DALL-E, Midjourney, entre outras que todo mundo tem acesso, não é o que vai te fazer ganhar diretamente mais dinheiro. Obviamente isso é sim importante, mas existem formas muito mais interessantes da gente estar fazendo o uso dessas tecnologias. E para fechar, hoje eu ainda quero te mostrar por que a união da inteligência artificial com o no-code é uma das maiores janelas de oportunidade acessíveis para qualquer pessoa dos últimos tempos. Então bora aqui para a tela do meu computador para te apresentar de fato o que a gente vai estar abordando durante esse nosso evento. O que a gente vai aprender aqui hoje, né? O primeiro tópico que eu quero abordar com vocês vai ser para quem que é esse evento, né? Quem de fato pode se beneficiar disso. Esse vai ser o primeiro tópico que a gente vai estar conversando. Depois desse tópico, a gente já vai ter entendido o que a gente vai estar vendo aqui, que é o que a gente está fazendo agora, para quem que é esse evento, a gente vai discutir um pouquinho o porquê, né? O porquê a gente está aqui e o porquê, de fato, essa união de IA mais no code é uma grande janela de oportunidade. Explorada e apresentada essa oportunidade já clara aí para todo mundo, nosso próximo tópico vai ser, na prática, né, o que a gente consegue fazer com isso. A gente vai trazer alguns exemplos, algumas aplicações para vocês já começarem a instigar algumas ideias. Então, depois de apresentada essas aplicações e já claro para você aí o que você consegue fazer, a gente vai aí para o nosso passo a passo de como você, independentemente aí da sua área de atuação, também consegue aproveitar essa oportunidade. E aqui a gente quebra esse tema na tríade que a gente chama a tríade no-code IA, né? Então são os 3 pilares essenciais para a gente conseguir construir produtos de sucesso utilizando no-code mais IA. Tendo o primeiro tópico como tópico de negócio, né? Como ter e validar boas ideias, mesmo que você ainda não tenha uma boa ideia. Então, se você ainda não tem uma ideia, fica por aqui que a gente vai abordar sobre isso também. Nosso segundo tópico daí já trazendo um pé de produto no-code, né? Nosso SaaS no-code. Então, como criar um SaaS no-code, né? Um software como serviço. E o terceiro tópico, como turbinar produtos com inteligência artificial. Até esse ponto aqui, meu objetivo é que eu já tenha te passado um mapa com um direcionamento para que você consiga criar produtos de sucesso utilizando aí no-code mais IA. Já no tópico 5, deixando aqui 100% transparente para você, a gente vai estar abrindo uma oportunidade, caso faça sentido para você, seguir esse caminho junto com a gente, acelerando seus resultados na primeira formação e ecossistema no-code mais IA do Brasil. Então essa é a nossa agenda, os tópicos que a gente vai estar querendo abordar aqui hoje, e já partindo aqui para o nosso primeiro tópico, né? Para quem é esse evento, né? Quem de fato pode se beneficiar disso tudo que a gente vai estar falando por aqui. Então, primeiramente, a gente vê aqui profissionais especialistas, né? Aqui a gente está falando de advogados, de médicos, de analistas, de gestores, etc. Qualquer pessoa com um bom domínio de alguma área de conhecimento que deseja faturar mais. Esses profissionais aqui, eles são um dos mais beneficiados dessa janela de oportunidade que a gente está vendo aqui agora. Isso porque eles têm o domínio aí de alguma área de conhecimento específica, eles conhecem muito bem os problemas dessa área, as dores dessa área, e agora, unindo essas praticidades que a inteligência artificial e o no-code possibilita, eles vão ser um dos únicos dessa área deles com essas capacidades tecnológicas para criar soluções para resolver esses problemas e, obviamente, cobrar por isso. Para quem já tem uma ideia, né, e quer tirar essa ideia do papel, essa oportunidade, o que a gente vai estar abordando por aqui, cabe perfeitamente para você ter um mapa aí e conseguir, de fato, tirar essa sua ideia do papel. É também para quem não tem uma ideia, né, mas sonha em empreender com tecnologia, o que a gente vai estar abordando por aqui, essa oportunidade também cabe muito para você, principalmente pelo fato de, depois de entender o que é possível ser feito, sua mente expande e fica muito mais fácil você identificar problemas e depois como resolver eles, novamente cobrar por isso. É também para quem quer entrar no mercado de tecnologia, né? Quer trabalhar de casa, possibilidade eventualmente de trabalhar para fora do Brasil, ganhando em dólar. Tudo que a gente vai estar falando por aqui cabe muito para você. E é também para pessoas que já estão atuando no mercado de tecnologia,
e querem expandir as suas oportunidades. Seja aí com o code, seja implementando inteligência artificial nas suas aplicações, seja possibilitando aí você construir aplicações de ponta a ponta, porque você só tem habilidades em uma área de conhecimento. Essa aula, né, e tudo que a gente vai estar abordando aqui cabe perfeitamente também para você. Por a gente estar falando aqui de tecnologias que, por definição, elas vêm com esse viés de democratização, de democratizar de fato esse acesso, a gente não tem aí muitas limitações. Vai muito mais aí de você, né, da sua força de vontade de fazer isso de fato acontecer. Beleza, a gente já entendeu o que a gente vai estar aprendendo por aqui, também para quem que é essa oportunidade e essa aula. Agora, a gente precisa entender o porquê, né? Por que no Code mais IA é essa tal grande janela de oportunidade e também como que a gente aqui, meros mortais, a gente consegue fazer dinheiro de verdade com essa janela de oportunidade e com inteligência artificial. Bora lá que eu vou te explicar. Inteligência artificial não é nada novo, até mesmo os modelos GPTs aí da OpenAI, eles já vinham sendo utilizados por empresas como a Jasper AI alguns anos atrás. Porém, o lançamento do ChatGPT em 2022 mudou completamente esse nosso cenário de IA. E o principal motivo disso foi que, a partir desse lançamento, qualquer pessoa com um computador e acesso à internet podia logar aí no ChatGPT e ter acesso aos principais modelos de IA que a humanidade já tinha visto até aquele momento. Ou seja, essa tecnologia foi basicamente democratizada para o grande público. É claro que também houve aí uma grande evolução do modelo GPT-2 para o primeiro modelo disponível aí no ChatGPT. Mas mesmo com essa evolução, se a gente tivesse esse modelo menos acessível ao público, sem uma interface visual que nem a gente tinha ali no ChatGPT e necessitasse eventualmente de uma assinatura paga, o impacto e hype que isso teria gerado seria sem dúvidas muito menor. O ChatGPT foi o primeiro aí a democratizar essa tecnologia, liberando o acesso aí de forma gratuita para o grande público. Isso chamou muita atenção da grande mídia, das empresas, gera hype, chama muita atenção para esse cenário e faz com que o cenário de IA evolua ainda mais. Mas diferente de muitos hypes que a gente vê aí nascer, crescer, explodir, morrer, que a gente nunca mais escuta falar sobre, IA, sem dúvidas, é diferente. A tecnologia está aí, vai continuar crescendo, vai impactar diretamente a nossa vida em maneiras que a gente nem consegue prever ainda, e a gente que está no meio desse borbulhão de informações, a gente tenta ir aí entendendo o que está acontecendo para ir se adaptando. Agora, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. Eu estou falando muito sobre tendência, hype, janela de oportunidade. Presta atenção nisso aqui. Tendências e hype surgem quando algo de alto poder de transformação se torna acessível para o público geral. Por quê? Porque como consequência disso se abre uma janela de oportunidade. Muita gente tem comparado esse momento que a gente está vivendo agora com o momento do surgimento da internet. O próprio Bill Gates, fundador da Windows, disse acreditar que inteligência artificial é a tecnologia mais evolucionária que ele já viu em décadas. Já o Sam Altman, CEO hoje da OpenAI, afirmou que inteligência artificial vai fazer muita gente rica nessa próxima década. Por isso que hoje a gente está vendo basicamente toda a empresa correndo para colocar IA nos seus negócios e empreendedores criando aí produtos e tecnologias de IA basicamente todo dia. Em menos de um ano a gente viu uma evolução bizarra aí nesses nossos modelos e tecnologias de IA. A gente saiu desde geração de textos extremamente curtos e simples para janelas de contexto gigantescas. A gente saiu para a geração de imagens simples, sem graças, para imagens extremamente profissionais, e isso se expande também para vídeos, né? A gente consegue hoje gerar vídeos cinematográficos a partir de nada mais, nada menos que um texto, se expandindo também para áudio, se expandindo também para avatares. A gente consegue criar influenciadores digitais a partir do nada, ou clonar um influenciador digital já existente, ou até mesmo criar um influenciador digital a partir de nada mais do que imagens ou alguns vídeos ou simplesmente texto. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Não sei para você, mas para mim, de fato, assustador a evolução, né, desses nossos modelos, dessa tecnologia, e muito difícil a gente prever onde a gente vai estar daqui 1 ano, 2 anos ou, sei lá, 5 anos. Mas a tecnologia está aí, é importante a gente estar ligado para onde ela está indo e estar acompanhando essa evolução. Agora, no meio dessa loucura toda, tá provavelmente aí você se perguntando: como que eu, mero mortal, posso me aproveitar da inteligência artificial e de fato colocar aí dinheiro no bolso? Como eu disse no começo desse vídeo, fazer o uso e saber utilizar ChatGPT, Midjourney, HeyGen, entre outras infinidade de ferramentas aí que estão acessíveis para todo mundo,
dificilmente vai ser um divisor de águas aí para você, de fato, fazer dinheiro nessa revolução da IA. Enquanto a gente está vendo aí diversas dicas de produtividade pela internet, que até são legais e úteis, mas não colocam dinheiro de fato no seu bolso, a gente tem aí muitas pessoas e empresas criando produtos de verdade, produtos sólidos, baseados em inteligência artificial e fazendo dinheiro de fato nessa revolução. E aí é o momento que provavelmente você fica puto comigo eventualmente, que você fala, cara, beleza, essas pessoas ou essas empresas têm muita grana para investir, criar um produto desse, ou elas manjam muito aí de tecnologia e conseguem fazer isso por si só. Mas bora lá, relaxa, calma e presta muita atenção aqui agora, que é exatamente nesse momento que entra aquela grande outra janela de oportunidade que eu comentei com você também no começo desse vídeo. Lembra que eu comentei agora há pouquinho? Grandes janelas de oportunidade surgem quando algo com alto poder de transformação fica acessível, se torna acessível para o público em geral. Assim como o ChatGPT democratizou esse acesso à inteligência artificial para o público em geral, a gente teve outras diversas janelas de oportunidade que já aconteceram na história, que geraram também janelas de oportunidade como essa, e a gente, nesse exato momento, a gente está vivendo uma outra janela de oportunidade como essa, além da inteligência artificial. E apenas trazendo alguns outros exemplos de janelas de oportunidade que aconteceram aí na história, a gente teve uma que aconteceu dentro do mercado de mídia. Antes da internet, essa indústria era completamente controlada por poucas empresas que detinham 100% da audiência das pessoas que assistiam, consumiam esse tipo de conteúdo através de uma televisão. E com o surgimento da internet e o surgimento do YouTube, por exemplo, essa indústria foi completamente democratizada e pulverizada. E novamente, a gente chega em um momento onde que basicamente qualquer pessoa com acesso à internet consegue criar o seu próprio canal de mídia com um custo aí basicamente zero. Hoje a gente tem milhares de canais sobre absolutamente qualquer assunto para a gente consumir no momento que a gente quiser. E se a gente for parar para analisar, os primeiros YouTubers que entraram nesse mercado hoje são empresas basicamente bilionárias. Esse mesmo movimento aconteceu também com produtos físicos. Se a gente for analisar, eles foram democratizados e viabilizados por marketplaces como a Amazon, como o Mercado Livre, também como ferramentas para a criação de lojas virtuais de formas bastante facilitadas, como o Shopify, e também por modelos de negócio aí, como o próprio dropshipping. E o mesmo aconteceu com produtos digitais democratizados por plataformas como a Hotmart, como a Eduz e como a Qify. Se a gente parar para analisar todos esses momentos, eles geraram aí uma janela de oportunidade. E todos eles foram democratizados por conta da tecnologia e por conta de softwares que viabilizaram aí esses movimentos. Cara, sem dúvidas, essas janelas deixaram muita gente rica, a gente tem comprovações disso, porém, se a gente for parar para analisar, quem de fato saiu ganhando mesmo e de verdade com essas revoluções foram os donos desses softwares. Ninguém ganhou mais do que o próprio YouTube nessa revolução que o YouTube construiu. Porém, se a gente parar para analisar com detalhes esse cenário, os softwares em si, que também são outro tipo de produto, né? A gente tem produtos físicos, digitais, produtos de mídia e a gente tem os softwares, eles em si não foram democratizados ainda. Isso porque para a gente criar um software, ou a gente precisa de muita grana, ou dois, a gente precisa de um grande conhecimento em programação, que é algo que leva muita especialização e muito tempo de estudo. Se você parar para pesquisar e analisar as empresas mais valiosas que a gente tem no mundo hoje, boa parte delas são empresas de software. E se você parar para pesquisar também sobre as pessoas mais ricas do mundo hoje, você vai analisar que na história delas aí, em algum momento, elas têm um pezinho aí nesse mercado de software também. Criar um software e cobrar uma assinatura pelo seu uso, né, um modelo de negócio aí bastante conhecido como SaaS, né, Software como Serviço, se provou ser sem dúvidas o modelo de negócio mais lucrativo que já existiu. No mercado digital, a gente também pode citar aí diversos grandes players que já fizeram ou estão fazendo muita grana com SaaS. A gente tem o Thiago Flint, que é sócio e CEO hoje da Ticto, que é uma plataforma de checkout aí para infoprodutos. Tem o Thiago Nigro, sócio do Kinvo, que fez um exit gigantesco aí pro BTG. Alex Hormozzi acabou de fazer o maior investimento da vida dele na Schools, que é uma plataforma de construção de comunidades. Russell Brunson, fundador do ClickFunnels. A gente tem o Pablo Marçal, do Panda Vídeos, entre outros diversos grandes players investindo pesado aí no mercado de SaaS. E agora,
presta muita atenção nesse momento aqui, que é aqui que entra o ponto-chave que eu quero trazer para vocês. Software estão agora também sendo democratizados. O que o YouTube fez com o mercado de mídia, ferramentas no-code e APIs estão fazendo com o mercado de software. Enquanto a plataforma no-code permite que a gente desenvolva nossos próprios SaaS a partir de interface visual, né, sem precisar escrever código, APIs permitem que a gente conecte esse nosso sistema com uma infinidade de tecnologias já existentes aí no mercado. Por exemplo, se você precisa cobrar uma assinatura ou um pagamento do seu usuário, você não vai criar isso do zero. Você vai pegar e integrar isso com algum meio de pagamento já existente no mercado e esse sistema vai fazer esse pagamento por você. Se você precisa criar um sistema de acompanhamento de ações na bolsa, você pega e integra seu sistema através de API com uma API que forneça informações sobre os dados da bolsa. Hoje, graças a essas ferramentas no code e a APIs, qualquer pessoa, mesmo sem nenhum conhecimento prévio em programação, consegue criar um software. Essa é a janela de oportunidade que está acontecendo nesse exato momento. SaaS, Software as a Service, modelo de negócio mais lucrativo do mundo, também está sendo democratizado. E assim, pessoal, não estou aqui falando para vocês tentarem criar um novo Instagram ou um novo Airbnb. Você até pode, eventualmente, dependendo da sua ideia do mercado, possa até ter algum mercado e fazer algum sentido, porém, já saiba que vai ser uma jornada aí bem longa e bem dolorosa. Mas fazendo um rápido paralelo, os criadores de YouTube mais bem-sucedidos, eles não tentaram recriar uma emissora de TV. O que eles fizeram foi, escolheram um nicho específico e criaram conteúdo para esse nicho. Eles focaram nisso e, como resultado, eles pegaram uma fatia de um mercado gigantesco. E trazendo esse conceito para o universo de SaaS, surge o que a gente chama hoje de micro SaaS. Micro SaaS são nada mais do que softwares, mas que tendem a resolver poucos problemas em um nicho específico de mercado. Esses softwares, eles normalmente são criados aí por uma pessoa ou uma equipe reduzida de pessoas. Eles têm como objetivo abocanhar uma fatia desse mercado bilionário que a gente encontra hoje no mercado de SaaS. Normalmente, e é muito comum, que os fundadores desses SaaS, eles buscam resolver problemas do dia a dia dos seus próprios mercados. Seja você aí um advogado, um médico, um engenheiro, um atendente de suporte, um analista de vendas, um analista de marketing. Você, melhor do que ninguém, conhece os problemas de dentro desse seu mercado e agora, com esse conhecimento aqui, vai ser um dos únicos, né? Você é um dos únicos a conseguir criar uma tecnologia para resolver esse problema e, claro, cobrar por isso. Independente do mercado que você esteja nesse momento, essa é uma vantagem competitiva gigantesca. Mas olha aqui, presta atenção, eu não estou falando que isso aqui é uma tarefa fácil. Afinal, a gente está falando de software, que é algo sim complexo. A gente está falando aí, né, algo que se torna uma empresa, vai exigir trabalho e vai exigir dedicação. Até exatamente por isso que a gente vê praticamente nenhuma pessoa comentando sobre isso aqui no Brasil, mas é algo que o retorno pode ser extremamente gratificante. Afinal, a gente ainda está falando de SaaS, o mercado mais lucrativo que existe. E agora, quando a gente une essa revolução que está acontecendo no mercado de SaaS com a revolução da IA, a gente tem como resultado, basicamente, o melhor momento da história para a gente estar iniciando um negócio digital, empreendendo e faturando de verdade com SaaS e IA. Fazendo uso de ferramentas no-code, a gente consegue criar aplicativos, softwares, sistemas, automações e vender elas como SaaS. E através de APIs, em questão de minuto, a gente consegue integrar esse nosso software com os modelos de IA mais avançados que existem, seja ele o GPT, o Gemini, o Cloud, entre outros, e agregar muito valor para esse nosso software. Foi basicamente isso que o SymphFlow fez, uma ferramenta de criação de agentes de inteligência artificial criada inteiramente com o no-code e integrada com a OpenAI e o GPT através de APIs, que captou em 2023 1,8 milhões de dólares. E vem crescendo a ritmos bizarros agora em 2024. Eventualmente até você já tenha ouvido falar dela nesse ano. Essa ferramenta começou oferecendo funcionalidades bem simples aí de criação de bots de IA e hoje ela permite até que você consiga fazer com que uma IA ligue para os seus clientes. Imagine aí o que não é para um dono de negócio ou alguém que presta serviço poder terceirizar a primeira ligação para os clientes para uma inteligência artificial. Quantidade de pessoas que não podem ser beneficiadas por isso, que não se interessariam por isso e que poderiam eventualmente estar contratando essa ferramenta. Hello, am I speaking with Alex? Yes, hello. Hey Alex, it's Ryan from SynthFlow. I noticed you were at our AI event. Essa é uma das infinidades de ideias e possibilidades que você pode estar criando aí, unindo esse poder, né, do no-code com a inteligência artificial. Apenas aí como um fato curioso,
A equipe do SynthFlow, antes deles criarem esse software, eles prestavam serviços de desenvolvimento no code para outras empresas. Ou seja, eles criavam esses softwares para outras empresas ou outras pessoas. Foi só com a chegada, forte aí da IA que eles viram essa oportunidade, pivotaram completamente o negócio deles, então pararam aí de prestar serviços e focaram 100% na criação desse SaaS, que foi um SaaS que deu muito sucesso aí, captaram investimento alto e estão crescendo muito forte agora. Comentei isso rapidamente só para mostrar a infinidade de possibilidades que esse mercado dá, Você pode criar um software próprio, você pode prestar serviços criando software para terceiros, você pode prestar serviços dentro da sua própria empresa, criando tecnologias e softwares com IA para a sua empresa. Você pode também prestar consultorias ou mentorias para outras empresas que desejam implementar esse tipo de tecnologia dentro aí dos seus negócios. Essas são só algumas aí das oportunidades que a gente encontra dentro desse mercado aí de SaaS e IA. Além do SynthFlow, eu quero trazer mais alguns cases práticos aqui para mostrar um pouco mais para vocês o que de fato a gente consegue fazer para já ir instigando algumas novas ideias aí para vocês. Afinal, esse processo aí de desenvolvimento, criação, nada mais é do que a gente conseguir conectar pontos, E caso a gente não saiba o que a gente consegue fazer com essas tecnologias, é difícil a gente conseguir enxergar boas oportunidades. E um case iradíssimo para trazer aqui para vocês é o case do Davi e do seu aplicativo chamado Fórmula Bot. Basicamente, um bot extremamente simples aí que auxilia na criação de fórmulas de Excel. O Davi, ele era um analista de negócio que utilizava bastante planilhas de Excel no dia a dia do trabalho dele ali. No final de 2022, ele teve um contato com tecnologias de IA, tecnologias no-code, e aí unindo esse conhecimento, novo conhecimento dele, com o conhecimento que ele já tinha de planilhas de Excel, ele identificou uma oportunidade aí e foi o gatilho para ele criar o Fórmula Bot. Essa simples ideia dele aí deu muito certo, o aplicativo dele viralizou algumas vezes aí na internet e em poucos meses ele atingiu aí uma marca de um MRR, uma receita mensal recorrente, uma métrica bem conhecida e famosa para aplicativos SaaS de mais de R$100 mil. E ele fez tudo isso sem saber nada de programação, ele não tinha experiência com código de programação nem nada disso, utilizando ferramentas no code. Hoje o Fórmula Bot ele cresceu, ele tem diversas outras funcionalidades, além de apenas gerar fórmulas de Excel. Uma delas, até bem legal de citar aqui, é a possibilidade de a gente transformar fotos em uma planilha de Excel. E até se liga no videozinho que o Davi postou nas suas redes sociais. This app converts any picture into an Excel spreadsheet. Irado demais, E pensar que tudo isso surgiu de uma simples ideia aí de gerar fórmulas de Excel através de IA, uma necessidade que ele tinha no dia a dia dele. Outro case que eu acho iradíssimo de trazer aqui para vocês é o case do Paulo e do ChatADV. O ChatADV é um bot de inteligência artificial, treinado com base na Constituição brasileira para auxiliar advogados aí em todo o Brasil em algumas tarefas deles do dia a dia, poupando muito tempo desses advogados. O Paulo, por também ser um advogado, ele tinha muito contato aí, com os problemas e as dificuldades que ele tinha no dia a dia. E ao ter contato aí com inteligência artificial, já identificou aí uma possibilidade de negócio, uniu os problemas e as dificuldades que ele tinha com as soluções que a inteligência artificial dava para ele, viu essa oportunidade e foi aí que ele tomou a iniciativa de criar o ChatADV, utilizando aí tecnologias no-code mais inteligência artificial. E hoje o ChatADV ele já ultrapassou a marca de R$50 mil de receita mensal recorrente. E para a gente fechar essa série de exemplos aqui, para depois eu também poder trazer mais alguns aplicativos um pouco mais na prática aqui para vocês, a Ana Queiroz, CEO do Buddy App, fez um videozinho para a gente bem rapidinho, contando um pouquinho sobre essa trajetória dela utilizando inteligência artificial mais no-code. A Ana, ela também não tinha nenhum conhecimento prévio em programação, mas mesmo assim ela conseguiu criar o Buddy App, que é um robô terapeuta que ganhou bastante destaque aí no Web Summit em Portugal. Então bora escutar um pouquinho aí sobre a trajetória da Ana. Oi, eu sou Ana Queiroz, CEO da startup Buddy App e CTO da software house de Outsider Hub, e desde o ano passado eu também sou aluna aqui da No Code Startup. Bom, tudo começou com a Buddy App no ano passado, onde eu quis desenvolver um aplicativo que utilizava inteligência artificial para simular um amigo terapeuta. E o tempo mínimo que eu recebia dos desenvolvedores para fazer esse aplicativo era de 8 meses. Eu não tinha esse tempo. Comecei a estudar, comecei a procurar, encontrei o framework Flutter e logo o Flutterflow, que foi, claro, amor à primeira vista. Em menos de 3 meses eu consegui desenvolver um aplicativo robusto e escalável que simulava o primeiro robô terapeuta do mundo.
Hoje eu tenho uma startup que é considerada pelo Web Summit Lisboa como uma das melhores soluções para o futuro da tecnologia em medicina do mundo. A versão dele que eu expus lá no Web Summit, inclusive, eu fiz em uma semana. E hoje eu ainda sou fundadora da Software House de Outsider Hub, onde a gente faz produtos incríveis com inteligência artificial para diversos empreendedores em até 45 dias. Essa é a potência do no-code. As soluções com inteligência artificial são as mais procuradas e as mais investidas. E aí, tá esperando o quê? Irado, né? A trajetória da Ana é uma trajetória animal, ela já vem colhendo alguns frutos bem interessantes aí, utilizando essas stacks de no-code mais inteligência artificial, como ela mesma comentou aí, seja criando os próprios produtos dela, seja prestando um serviço, criando esses produtos para outras pessoas com sua agência de desenvolvimento. E agora, para a gente fechar essa parte de exemplos, eu quero trazer algumas aplicações um pouco mais práticas. A gente vir aqui para a tela do meu computador, te apresentar algumas das possíveis funcionalidades que a gente pode estar construindo aí utilizando essas nossas stacks. Então, vindo aqui para a tela do meu computador, tenho aqui dois WhatsApps, né? Um WhatsApp à esquerda, um à direita, e a ideia é que a gente comunique um com o outro aqui, depois explicar um pouquinho para vocês o que está rolando aqui por trás. Então aqui, olá, tudo bem? A gente enviar a mensagem desse lado, que a gente já vê ela chegando, né? Ela vai processar, né? O nosso robozinho vai processar, já vai responder aqui pra gente. Beleza, já parou ali, pensou um pouquinho e falou: olá, estou aqui para te ajudar com suas finanças pessoais, como posso te ajudar hoje? Então eu vou colocar aqui, né? Acredito que gastei muito dinheiro no final do ano passado. Poderia me dizer quais foram meus gastos em dezembro de 2023 com lazer? Beleza, mandou uma mensagem, guardar mais um pouquinho. Beleza, ele deu uma pensadinha e já trouxe aqui a resposta pra gente. Em dezembro de 2023, você gastou um total de R$ 489,96 na categoria lazer. E ele listou aqui meus gastos, né? R$ 89,96 no dia 2/12 no ingresso para o cinema e R$ 400 dia 27/12 no Beto Carreiro. Aqui ele dá mais algumas informações, né? Que esses gastos podem ser significativos, para eu avaliar, ver se eles estão alinhados com meus objetivos. Enfim, beleza, então vamos aqui. Entendi. Nesse mesmo mês, qual foi meu último gasto em educação? Vou mandar mais uma perguntinha aqui para ele, não especificando o mês agora, deixar ele pensar um pouquinho. Ele já analisou ele para a gente, trouxe aqui uma resposta. Seu último gasto em educação em dezembro de 2023 foi R$ 1.999 no dia 19/12, referente a uma mensalidade de faculdade. Né? Fala aqui novamente o gasto representativo, etc, etc. Trazendo aqui mais algumas informações. Mas beleza, né? O que está acontecendo aqui? Né? A gente está fazendo algumas perguntas referentes a dados sigilosos, né? Sensíveis, dados de gastos de uma pessoa em específico. A gente sabe, né, os modelos, eles não têm essas informações, a disponibilidade dele, né? São dados sensíveis de uma pessoa, de um usuário em específico. Da onde que ele está puxando essas informações? Essas informações, elas estão vindo de uma tabela, né? E essa tabela, nesse caso, nesse momento, ela está vivendo dentro de uma planilha de Excel, mas poderia viver em qualquer outro banco de dados. E aqui, se a gente analisar, né, nossos gastos aí, a gente tem aqui um ano inteiro de gastos, né? De 2020 e 2023, e a gente fez algumas perguntas referentes a dezembro. Então, ele veio aqui, trouxe alguns gastos referentes a lazer. A gente teve no dia 12, dia 27, 27/12, lazer, R$ 400 no Beto Carreiro. E a gente também teve uma outra aqui no dia 2, né, que foi um ingresso para o show, R$ 89,96, exatamente o que ele trouxe ali para a gente. E ele também comentou, né, de um gasto, nosso último gasto em educação, se a gente analisar, o último gasto em educação foi de R$ 1.999, mensalidade da faculdade. Então, ele basicamente, na hora que a gente está perguntando uma informação para ele ali, diretamente, né, ele analisa, entende o que a gente quer como resposta, entende que a gente quer um dado sobre dezembro, um dado na nossa categoria de lazer, ele vai pegar essas informações e vai propor uma resposta para a gente, e aí o LLM, né, o modelo trabalha com isso e dá essa resposta. Então aqui, o grande interessante disso tudo é que através de uma conversa, ele interpreta informações necessárias, busca essas informações, trata essas informações e responde para a gente. Esse é um pequeno exemplo do que a gente consegue estar fazendo, né? Nesse caso que a gente estava utilizando a interface do WhatsApp para fazer a comunicação, e ela, ali através da comunicação, a gente estava integrado com inteligência artificial e uma planilha do Google Sheets, nesse caso, né? A gente poderia ter qualquer outro tipo de banco de dados para fazer a inteligência por trás dos panos. A gente poderia também estar utilizando, para quem conhece,
a própria interface do ChatGPT. Para quem tem e conhece a versão paga, a gente possui lá dentro os GPTs personalizados. A gente poderia estar criando um GPT personalizado e, através da interface do próprio ChatGPT, fazer essa comunicação. Então, a gente poderia estar utilizando ou o WhatsApp como interface, ou a interface do próprio ChatGPT, ou até mesmo uma interface completamente personalizada, que é o caso aqui dessa aplicação que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Então, aqui a gente tem uma outra aplicação criada totalmente do zero, né? Então, aqui nesse caso, a gente criou um clone do próprio ChatGPT, quase um clone, assim, né? Uma referência ao ChatGPT, porém a gente poderia criar qualquer outro tipo de interface, não necessariamente um próprio chat, né? A gente poderia criar uma interface no qual a gente tem ali um input, um botão, a partir desse input, desse botão, a gente tirar qualquer uma outra coisa a partir de inteligência artificial. Então aí vai muito da nossa criatividade e necessidade. Nesse caso aqui a gente tem um simples chat no qual eu consigo conversar, né? Olá, tudo bem? Ele também vai entender aqui contexto e memória. Então, de fato, é um chat um clone do ChatGPT que a gente consegue replicar por aqui. Já respondendo, né? Olá, tudo bem? Tudo jóia? Pronto para mergulhar em empolgante mundo dos investimentos e descobrir como fazer dinheiro. Seu dinheiro suar a camisa por você. Fala aí como posso ajudar hoje. Então, um assistente aqui engraçadinho ainda. E aqui a gente também tem a possibilidade de gerar imagens, né? Então, aqui um gerador de imagens. Vou digitar um prompt que eu já tenho pronto aqui comigo, né? Uma bela foto de estúdio ultra realista de um elefante dourado, né? Um elefante dourado brilhante e seu bebê na África da savana, com uma iluminação cinematográfica. Já enviei, ele está pensando aqui e já respondeu aqui para a gente com a nossa imagem. Então, mais um exemplozinho, pequeno exemplo de caso aqui que a gente pode também estar construindo. Então, a gente pode estar tanto utilizando de interfaces já conhecidas, seja um WhatsApp, seja a própria interface do ChatGPT e os GPTs personalizados, seja criar toda uma interface do zero, né? Então, as possibilidades aqui são inúmeras para a gente. E agora, o último exemplozinho que eu quero trazer aqui para vocês, prometo que é o último, mas porque ele tem uma interface um pouco diferente, eu acho que é legal aí também para contribuir um pouco mais com algumas ideias. Então, vindo aqui para a tela do meu computador, estou aqui no nosso app, né? Um aplicativo GPT de comida, basicamente para a gente tirar uma foto do nosso prato, de alguma comida que a gente quer comer, né? De algum prato que a gente vai comer, para mensurar aí a quantidade de calorias, o que tem nesse nosso prato. Então, a partir de uma foto, ele consegue identificar a comida e já avaliar o que tem ali dentro. Aqui, se eu clicar aqui em tirar foto, ele vai abrir a minha biblioteca aqui de imagens, né? Porém, se eu estiver acessando via meu celular, eu consigo tirar uma foto no momento, né? Aqui, como eu estou no computador, eu não consigo, né? Não tenho acesso aqui à minha câmera. Porém, no celular, a gente conseguiria tirar foto do que a gente quisesse. Então, aqui eu já subi a foto de um prato típico aí brasileiro. E aqui, depois de alguns segundinhos, ele já trouxe pra gente a análise dele, né? Então ele já analisou, é um prato aqui, tem um frango grelhado, tem um arroz branco, tem aqui um feijão carioca, farofa, aqui a salada com alface e tomate, e aqui ele dá um totais aí do prato, calorias, proteínas, carboidratos totais e gorduras totais. Então já conseguiu identificar aqui. Beleza, pessoal? Espero que esses exemplos de projetos tenham deixado claro aí para vocês alguma das possibilidades do que a gente consegue estar construindo e também já tenha começado a dar alguns estalos de possíveis ideias aí para vocês. Mas agora bora começar a construir aquele nosso mapa para que você aí possa iniciar a sua jornada e começar a percorrer caminhos aí análogos e similares ao do David, do Paulo e da Ana. Então bora lá seguir para o nosso próximo tópico da nossa agenda, né? Como que você, independente da sua área de conhecimento, também pode estar aproveitando essa oportunidade. E aí a gente acredita fortemente aqui que o sucesso nessa área, né, ela depende de 3 principais pilares que a gente chama aí da tríade No Code A, que basicamente envolve, né, técnicas de desenvolvimento de produto, técnicas de desenvolvimento de SaaS No Code e técnicas e fundamentos de desenvolvimento de agentes de IA. E o primeiro pilar que a gente vai abordar aqui é o pilar de desenvolvimento de produto. Como ter e validar boas ideias, mesmo que você ainda não tenha uma ideia. No processo de desenvolvimento de produto, o primeiro passo sempre deve ser uma clara definição do problema que a gente está buscando resolver. O problema é a palavra-chave aqui. Um erro muito comum de muitos empreendedores nessa fase é focar toda a visão no produto, ficar se apaixonando aí pela solução e, na verdade, o que vai vender e o que vai gerar produtos de sucesso aqui é resolver o problema.
Ponto. De nada adianta a gente criar aí uma super solução, uma aplicação extremamente robusta, linda, escalável, e no fim a gente não está resolvendo o problema correto. O problema também, ele define qual que é o mercado que a gente vai estar atuando, né? Ele nos dá a visão aí de como é que está o cenário desse mercado, quais são as soluções já existentes nesse mercado, qual que é a persona que a gente vai estar conversando, entre outros diversos pontos. Essa é a importância e relevância da gente selecionar e validar muito bem esse problema, porque basicamente ele que vai direcionar toda a estratégia do nosso produto, do nosso negócio. E pensando aqui nesse momento, né, de exploração e definição de problemas, eu queria trazer duas estratégias aí bem famosas, comentar sobre duas estratégias bem famosas aqui com vocês. A primeira delas, e talvez a mais conhecida, é a estratégia do Oceano Azul. Para quem não conhece, em poucas palavras, né, quando a gente fala oceanos azuis, basicamente a gente está se tratando de novos mercados aí, mercados pouco explorados, com poucos concorrentes, onde a gente tem aí uma gama de clientes interessadas por alguma solução, porém que a gente ainda não tem, né, a competitividade de, por exemplo, um mercado oceano vermelho, né? Quando a gente fala de oceanos vermelhos, aí a gente já está falando de um mercado já bem estabelecido, onde a gente já tem uma demanda de mercado confirmada, porém a gente já tem também uma gama de concorrentes, né? A competição desse mercado ela é muito mais agressiva. A estratégia do Oceano Azul, basicamente, ela joga luz aí nos benefícios da gente estar atuando nesses novos mercados, né? Nesses mercados não muito explorados. Porém, para nós, meros mortais, aqui parece um pouco intangível nessa questão de novos mercados, oceanos azuis. De fato, não é nada trivial a gente encontrar um oceano azul, né? Um mercado de oceano azul. E é por isso que eu queria aqui dar enfoque a uma outra estratégia, um pouco conflitante com a estratégia do Oceano Azul, que é a estratégia chamada de Lagoa Azul. E na estratégia da Lagoa Azul, a ideia é que a gente ataque sim os tais oceanos vermelhos, ou seja, mercados aí que a gente já tem uma demanda validada, né? A gente já tem clientes bem estabelecidos, porém que a gente tem uma concorrência maior. Porém, a grande sacada dessa estratégia é que a gente dê um grande zoom nesse mercado, ou seja, a gente vá bem profundo nesse mercado para a gente buscar encontrar o que a gente chama aí de audiências mínimas viáveis, né? Então, o MVA. Ou seja, essa solução prega que a gente busque esse MVA procurando aí por um público bem nichado dentro desse nosso oceano vermelho, consequentemente um público que possua alguma dor de mercado, né? Ele tem uma forte dor de mercado que com todas as soluções já existentes no mercado, por esse ser um público nichado, elas não estão atendendo exatamente, especificamente, o que elas precisam. Isso aqui, consequentemente, já gera uma paixão por esse problema dessa audiência, porque nenhuma das soluções está atendendo eles já sabem dessa dor, já testaram outras soluções, estão meio que desesperados porque essa solução esse problema seja resolvido, e também, consequentemente, esse público é um público menos sensível ao preço, né? Eventualmente, a gente entregando uma solução que resolva esse problema já validado para eles, que eles estão sentindo a dor latente, no qual eles já testaram outras diversas soluções, a gente eventualmente consegue cobrar até mais por essa solução do que as soluções já existentes no mercado. Então essa aqui é a estratégia da Lagoa Azul, e eu não consigo deixar de fazer um paralelo quando eu penso aqui nessa estratégia com o mercado hoje de micro SaaS e o mercado de SaaS, né? Quando a gente pensa em SaaS, a gente tem produtos aí um pouco mais complexos, que exigem aí um processo até de venda maior. Quando a gente olha para micro SaaS, a gente está olhando para um produto bem mais nichado, bem mais específico, resolvendo, né, uma ou duas dores, problemas bem específicos da nossa audiência, e que possivelmente é possível ser construído aí com uma equipe mais reduzida, né, de uma, duas pessoas. Então essa estratégia aí da Lagoa Azul ela me remete bastante, né, a estratégia atual aí ganhando bastante força dos micro SaaS. Bacana, eu trouxe duas possíveis estratégias aqui, que eu sei que possivelmente elas podem parecer bastante teóricas aí. Então, para você que eventualmente está sem uma ideia, né, como que na prática você consegue aí encontrar boas ideias ou encontrar bons problemas. E aqui eu quero dar duas dicasinhas e duas possibilidades de você estar encontrando aí ideias, encontrando problemas, para depois você passar por um processo aí de definição se esse problema vai ser legal, a gente está atuando ou não, né? Então, onde e como encontrar boas ideias. A primeira dica e estratégia que eu gostaria de te passar é a estratégia do Scratch Your Own Itch, né? O que essa estratégia quer dizer? Na tradução, ela quer dizer coce suas próprias coceiras, que nada mais é de você buscar problemas aí no seu dia a dia, né? Então, problemas que você mesmo está passando, principalmente na sua empresa, né, no seu negócio, onde você trabalha atualmente.
quais são os problemas que vocês estão enfrentando aí no dia a dia de vocês. Essa acaba sendo uma das estratégias mais interessantes da gente atuar, obviamente, passado por todos os processos aí depois de validação para identificar se de fato esse problema é um problema de mais pessoas. Porém, como você está passando por essa dor, eventualmente muitas outras pessoas e empresas podem também estar passando por essa dor. E como você já está dentro do mercado, né, você está ali dentro do mercado, eventualmente você já conhece um pouco mais desse mercado, então tem mais propriedade aí de buscar posteriormente soluções que de fato vão atacar bem esse problema. E assim, agora com você entendendo um pouco mais as possibilidades, né, as tecnologias que você tem a seu favor e o que você consegue construir com essas tecnologias, sua cabeça acaba expandindo também e a forma de encontrar problemas acaba mudando. Então, eventualmente, a sua mente aí expandindo, você consegue identificar mais problemas no seu dia a dia, problemas na sua empresa, que você pode resolver aí com essas tecnologias e, eventualmente, transformar isso também em um novo produto. E ainda mais prático e direto, uma segunda estratégia que a gente pode estar utilizando também para encontrar boas ideias e bons problemas é basicamente buscar por problemas e soluções validadas já existentes, né? O que eu quero dizer com isso? É basicamente mesmo a gente encontrar aí no mercado soluções que ganharam alguma atração, que de alguma forma a gente está identificando que ela tem uma certa demanda, né? Que elas já estão eventualmente faturando um valor bacana, e soluções que a gente se interessa aí por também estar resolvendo problemas similares que essas soluções resolvam. Claro que a gente vai identificar essas oportunidades, essas possíveis soluções aí de sucesso, adaptar, entender ali como que ela está resolvendo esse problema, a gente vai buscar também adaptar aqui para o nosso mercado, a gente pode eventualmente até buscar soluções que estejam dando muito bem lá fora do Brasil e trazer para o Brasil, e existem diversas formas da gente fazer isso. Uma das formas da gente fazer isso é fazendo aí uma busca, para quem não conhece, né, utilizando aí um sistema chamado Product Hunt. O Product Hunt hoje é basicamente a principal plataforma de lançamento de novos produtos, né? Então, basicamente, um founder que quer lançar uma nova plataforma, para ele é muito interessante hoje ele ir lá no Product Hunt e avisar sobre esse lançamento ou subir lá a plataforma dele quando ele for fazer um lançamento, porque assim ele pode eventualmente ganhar um novo canal de aquisição, né? Um ponto ali maior de contato com novos clientes, novos possíveis interessados a utilizar a plataforma dele. Ou seja, para vocês conhecerem um pouquinho mais, né, trazendo aqui o Product Hunt para vocês, a gente tem aqui lançamentos, dezenas de lançamentos todos os dias, né? Então são novos aplicativos, novos softwares, novos SaaS, novas aplicações, enfim, sendo lançadas todos os dias. E aqui a gente tem, né, os usuários votando nessas aplicações que ganham mais votos, ganham mais destaque, por isso que é interessante para os founders soltarem as plataformas, né, os lançamentos deles aqui, e para a gente buscando por novas ideias, soluções de sucesso, soluções que estão ganhando certa atração aqui, é interessante para a gente conhecer também um pouquinho mais o que as pessoas estão criando e também interessadas em utilizar. Então a gente tem aqui os lançamentos do dia, né, e aqui os principais produtos, a gente tem por semana, por mês também os principais do ano, e aqui a gente consegue ver os melhores produtos de 2024 lançados, né? Então a gente pode ver aqui Reiki por Web3, né? E aqui vendo outros produtos também. Simple Calendar and Booking Solution, então calendário aqui. Aqui já é parte mais de DeFi, né? De centralização para Web3. Então a gente tem infinidade de informações aqui. Aqui são os lançamentos, né? Por dia, por semana, por mês e por ano. E aqui a gente também consegue ver por tipos de produto. E aqui a gente tem, por exemplo, inteligência artificial. Então, se a gente quiser identificar aqui os principais produtos lançados aqui no Product Hunt de inteligência artificial, a gente consegue também. Temos a lista aqui infinita de produtos que a gente pode utilizar para inspiração. Então, a primeira aqui, por exemplo, é o Rafa's AI. É um agente de investimentos, né, personalizado, que pode te dar insights personalizados. Então essa é a primeira plataforma, a primeira forma que a gente poderia estar utilizando de conseguir pensar em novas ideias e novos problemas para a gente estar atacando. E trazendo aqui para vocês ainda mais uma dessas ideias e plataformas e formas da gente encontrar essas soluções, né, possíveis problemas para a gente estar trabalhando em cima, é uma outra plataforma chamada Acquire. Existem diversas outras plataformas, estou trazendo duas aqui que eu acho bastante interessantes e que trazem, de fato, conteúdos aí relevantes para a gente. Conhecendo um pouquinho a Acquire nada mais é do que um marketplace de vendas de aplicações de SaaS, né, de marketplaces. Então, olhando aqui um pouquinho por dentro do Acquire, ele tem aqui todos os listings, né, todas as listagens de produtos basicamente à venda. E aqui o interessante é que a gente tem
informações como, por exemplo, quanto que essas aplicações, né, já venderam, né, qual que são algumas das principais métricas aí de SaaS, de aplicações, a gente tem aqui à nossa disposição. Então aqui a gente tem aplicações por tipo, né, eu posso buscar aqui somente SaaS, eu também consigo aqui identificar aplicações que já possuem, né, tem diversos filtros aqui, mas aplicações que já têm uma receita anual recorrente de a partir de tantos reais. Então por aqui a gente consegue entender também aplicações, tirar algumas ideias de projetos que já estão com uma receita bacana, que já estão, né, faturando e já estão resolvendo o problema de alguns usuários e tem usuários ativos. Aqui a gente não tem aí um filtro por inteligência artificial, mas já é uma fonte de informação bem rica para a gente. Como eu disse, pessoal, essa são uma das formas, né, da gente estar encontrando novos problemas, encontrando novas ideias. Como essas plataformas, existem diversas outras, existem comunidades aí pela internet também, que é onde a gente consegue estar garimpando esse tipo de informação. Aqui eu trouxe duas das principais aí, duas fontes que eu acho bastante interessante vocês estarem garimpando e buscando por essas ideias. E para a gente fechar esse nosso primeiro pilar de desenvolvimento de produto, né, a gente já entendeu aí possíveis estratégias de definição de problemas e mercados, né, a gente também já pensou aqui algumas formas de como encontrar alguns possíveis problemas, ideias já validadas ou ideias dentro aí do seu dia a dia. Passando disso, né, já tendo uma ideia e um problema eventual que a gente gostaria de investigar um pouco mais, o que a gente pode estar fazendo com isso, né? A partir desse momento, é legal que a gente avalie e veja se de fato esse problema é um problema viável para a gente estar atacando, né? E como que a gente pode estar analisando isso? A gente pode estar analisando isso em frente de 3 óticas principais. A gente pode primeiro analisar se esse é de fato um problema, né, e uma solução, um problema/solução desejado, e aqui a gente vai olhar com uma ótica de cliente. Então a gente vai entender as pessoas e conversar com essas pessoas, né, identificar ali com essas pessoas se de fato esse problema e essa dor é de fato uma dor, e se essas pessoas estão dispostas a pagar por uma solução que resolva essa dor para elas. E para a gente fazer isso, existem diversas técnicas, frameworks, modelos mentais que a gente pode estar aplicando aqui para de fato validar se esse nosso problema é um problema a ser solucionado desejado, né? Como segundo passo, é importante que a gente analise a viabilidade desse nosso problema, dessa solução, né, desse mercado que a gente vai estar entrando, e aqui a gente vai olhar já com um viés muito maior de negócio, né? Então aqui a gente vai estar olhando para o mercado, ver se de fato esse negócio ele para de pé, se a gente vai conseguir pagar as nossas contas, gerar um lucro, e se faz sentido a gente estar investindo nosso tempo nesse problema e nessa solução. Aqui também existem diversas técnicas, frameworks, modelos mentais que a gente pode estar aplicando para de fato validar e verificar se esse é um problema que faz sentido a gente seguir. E por último aqui a gente precisa avaliar aí com uma visão de produto, né? Como é que eu consigo colocar esse produto o mais rápido possível no mercado para começar a validar essas minhas hipóteses que eu levantei, e como que eu consigo mensurar tudo isso aqui para de fato verificar se tudo está andando como eu esperava. E também para essa fase existem aí diversos frameworks, ferramentas, modelos mentais que a gente consegue também estar utilizando para ir validando e executando aqui essa nossa etapa. Então esse aqui é um resumo desse nosso primeiro pilar aí, dessa nossa tríade No-Code A. A gente abordou aqui estratégias para a gente fazer uma boa definição de um problema que a gente quer atacar e também algumas estratégias aí para a gente trabalhar quando a gente já estiver já pensando na solução que a gente vai estar construindo para atacar esse problema. Agora, vamos avançar aí para o nosso segundo pilar aqui da nossa tríade No-Code A, que é o nosso pilar aí de como criar um SaaS No-Code, né? Desenvolvimento de SaaS No-Code, fundamentos aí de desenvolvimento de software e de tecnologias no-code. Aqui o meu objetivo não vai ser a gente aprofundar em fundamentos de desenvolvimento de software, que são pontos extremamente importantes nesse processo de desenvolvimento aqui, porém meu foco não vai ser dar atenção a isso, né? A gente fazer modelagem de requisitos de um software, parte de design, UX, UI, modelagem de dados, tudo isso é importante, porém meu foco principal aqui vai ser mostrar aí qual que é uma arquitetura necessária para a gente estar construindo um SaaS, né, um software, enfim, um aplicativo, e como que as tecnologias no-code elas podem se encaixar muito bem nisso, né? Também pensando um pouquinho aí em momento, né? O que você está buscando construir, se você está em um momento já de escala ou se é um protótipo mais inicial MVP, então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, tendo isso em mente, uma das primeiras coisas que a gente gosta de bater muito na tecla aqui é que nos últimos anos as tecnologias no-code elas avançaram bastante a nível de robustez. E assim como a gente tem tecnologias mais tradicionais, tecnologias hard code aí, a gente tem tecnologias focadas para o desenvolvimento de tecnologias front-end,
A gente tem tecnologias também focadas para o desenvolvimento de back-ends e no desenvolvimento no-code não é diferente, né? Com essa evolução que a gente teve, hoje a gente também tem essas tecnologias específicas para cada tipo de atuação. E no no-code a gente vai até um passo além, né? A gente tem mais ferramentas especializadas em coisas ainda menores para a nossa construção. E a gente gosta de bater nessa tecla bastante porque a gente vê muitas pessoas aí tentando dar murro em ponta de faca, basicamente, utilizando tecnologias para realizar tarefas que elas não foram construídas para estar exercendo. Então o mapa aí que a gente gosta de passar, né, são de algumas categorias de tipos de projeto no code que a gente consegue desenvolver, e eu gostaria de apresentar um pouquinho essas categorias para vocês, deixar esse mapa mais claro. Depois a gente vai comentar sobre algumas ferramentas úteis aqui para as principais categorias, que faz sentido aqui para esse momento, quando a gente está falando aí de desenvolvimento, principalmente de software, desenvolvimento de SaaS, né? Então, aqui a gente tem uma das primeiras categorias, que até comentei, né? Parte de front-end. Então, a gente desenvolve softwares e aplicativos, principalmente olhando aqui para o desenvolvimento do front-end da aplicação. Então, em no-code, a gente tem ferramentas totalmente especializadas para esse desenvolvimento. Importante que a gente saiba disso e entenda quais dessas ferramentas são úteis para esse tipo de aplicação. Além disso, a gente também tem ferramentas especializadas para o desenvolvimento de back-ends, né? Então, o que acontece ali por debaixo dos panos. Front-end, a interface que a gente vê aqui nas nossas telas, no nosso navegador. Back-end são ações que estão acontecendo por debaixo dos panos, toda a parte de dados também na nossa aplicação. E como eu comentei anteriormente, indo além, quando a gente trata aqui de no-code, a gente tem outras categorias aí específicas de ferramentas, né? Como, por exemplo, ferramentas para construção de websites. O que eu mais vejo aqui é gente tentando utilizar essas ferramentas para construção de websites, tentar criar aplicativos e vice-versa, né? Basicamente, a gente tentar ficar aí martelando o parafuso, não é algo que eventualmente a gente até consegue, mas não é o ideal. Além disso, a gente tem ferramentas também para a criação de automações, a gente tem ferramentas para a criação específicas de chatbots, né? A gente tem ferramentas empresariais, que nada mais são ferramentas para a gente utilizar dentro de empresas, né? Então, a gente aqui até tem um modelo de cobrança diferente dessas aplicações, muitas vezes é cobrado por usuário para ser utilizado essas ferramentas, então a gente não vai utilizar essas ferramentas, por exemplo, para criar aí um SaaS, para criar uma aplicação no qual a gente vai cobrar dos nossos usuários uma assinatura, né, para fazer seu uso, porque a própria ferramenta nos cobra por usuário. Então essa ferramenta ela é utilizada e específica para desenvolvimento de aplicações internas. Muitas pessoas não entendem essas categorias e não enxergam esse mapa e aí não conseguem entender o uso daquela ferramenta, mas ela tem sim uma aplicabilidade. E aí, por fim, a gente também tem uma nova categoria aí, que já a gente comenta um pouquinho sobre isso. E assim, quando a gente está comentando aqui sobre SaaS e software, né, desenvolvimento aí de softwares, aplicativos, 3 categorias que são as mais relevantes aqui para a gente são as categorias de front-end, né, desenvolvimento de software e aplicativos, front-end, back-end e automações. É claro que o nosso software, né, nosso aplicativo, ele vai precisar de um site, eventualmente de uma landing page, e a gente pode sim estar utilizando aí ferramentas no code para a construção desse site ou dessa landing page. Porém, aqui a gente vai estar dando um foco maior na aplicação em si. E para isso, essas 3 categorias, elas acabam se destacando. Por que elas se destacam e por que elas são mais importantes? Porque qual que é a base da arquitetura, né, de um software e um SaaS? O software de SaaS, a gente precisa de uma interface, né, que a gente chama aí também do front-end da nossa aplicação. Nesse front-end é onde vai viver, né, toda a parte que a gente tem contato aqui como usuário, né? O que a gente vê na tela, é o nosso design, né? A gente tem o design de telas, a interface aqui que a gente interage. Aí vive toda a parte de design de telas, a parte de experiência do usuário, a interface do usuário, lógicas de negócio também. Quando a gente está utilizando uma aplicação, tem toda uma lógica pensada aqui para o usuário ir fluindo, né? E seguindo alguns caminhos. E aí a gente tem aí também nossos fluxos de usuário. Além disso, um software, ele precisa de uma inteligência por trás, né? A parte de dados nele, onde a gente armazena os dados e também executa algumas ações que precisam ser executadas em um outro momento. Por isso que a gente tem aí a parte de back-end, né? Back-end e dados da nossa aplicação. No back-end, normalmente a gente tem toda a parte de armazenamento de dados, que eu comentei, parte de segurança e autentificação, para a gente identificar se o usuário que está tentando logar, ele é um usuário da nossa aplicação, ele pode logar, não pode, tem que fazer um cadastro. Então toda essa gestão é feita pelo nosso back-end. Armazenamento de mídias, né? Imagens, vídeos, arquivos que a gente quer armazenar na nossa aplicação e utilizar nela, e também parte de ações de servidores, né? Que a gente também pode chamar aqui de automações, que nada mais são do que ações que estão acontecendo aí em um servidor sem a interação, né? Sem a necessidade de um
um contato humano, que são executadas a partir de um gatilho. Nada mais, nada menos do que automações. E além disso, é muito comum também a gente ter nos nossos softwares e SaaS, né, a gente fazer o uso que a gente chama aí de APIs. Hoje, com a evolução desse nosso ecossistema digital, a gente tem uma infinidade de APIs à nossa disposição. E a gente pode conectar aí, por exemplo, com parte de inteligência artificial, pagamentos, serviços diversos do Google, entre outros diversas aplicações que a gente tem hoje à nossa disposição nesse ecossistema. Ou seja, a gente não vai construir algumas coisas do zero, né? Então a gente não vai construir nosso sistema de pagamento, a gente não vai construir nossa inteligência artificial, a gente vai fazer o uso do que outras empresas já desenvolveram para a gente consumir essas informações e adicionar funcionalidades chave dentro das nossas aplicações. Então essa acaba sendo a arquitetura simplificada de um SaaS, de um software, para a gente fazer, né, a construção mais técnica dele. E quando a gente volta a fazer um paralelo ali com as nossas categorias no code, também as ferramentas que a gente tem à disposição e tecnologias que a gente tem à disposição para a construção de cada um desses nossos bloquinhos essenciais, a gente analisar aqui em parte de front-end, a gente tem ferramentas aí como o Flutterflow, uma das ferramentas aí hoje mais avançadas, que está evoluindo mais rápido nesse nosso universo, para a gente construir aplicações de fato extremamente escaláveis, onde a gente tem acesso ao código, também baseada em um framework que vem crescendo muito, que é o Framework Flutter. A gente também tem outras ferramentas para construção de mais protótipos, MVPs, né, que nem o software aqui. Com o software a gente consegue, cara, em dias aí, de fato, construir uma aplicação, utilizando aí planilhas de Google até como banco de dados, mesmo que isso não seja algo extremamente escalável, mas é algo rápido para a gente iterar e testar, ou também utilizar qualquer outro banco de dados aí à nossa disposição. Porém, aqui a gente ganha uma agilidade muito grande. A gente também tem ferramentas aí como o Bubble, bastante conhecida aí no mercado também. E além de utilizar ferramentas no code, a gente também pode construir o nosso front-end em uma interface já conhecida e já bastante utilizada por os nossos usuários, né? Que foi o caso que eu mostrei um casezinho ali atrás pra gente, utilizar a própria interface do WhatsApp como a nossa principal interface de contato com o usuário. Ou até mesmo a interface do chat GPT, nos GPTs personalizados. Isso aí vai muito da onde você quer colocar a sua interface e da onde seus usuários, de fato, estão mais utilizando o seu aplicativo, né? E fazendo o mesmo paralelo aqui para a parte de banco de dados, back-ends e automações, aí a gente também tem algum cenário de ferramentas, como, por exemplo, para back-ends, né, e banco de dados, a gente tem, por exemplo, o Supabase, banco de dados aí open source até, né, que a gente também pode ter acesso ao código, hospedar numa máquina virtual nossa, ou fazer o uso da hospedagem deles próprios também. Bastante robusto, muito escalável. A gente também tem usando um back-end extremamente no-code aí para a gente construir back-ends extremamente escaláveis também. E algumas ferramentas também mais conhecidas aí para a parte de automações e integrações que acabam facilitando muito a nossa vida para fazer integrações aí com esses sistemas APIs, né, que eu comentei anteriormente, porque eles já possuem diversas integrações pré-prontas e facilitando muito a nossa vida aí nessa construção desse nosso SaaS. E aqui a gente tem ferramentas como o Make, como o N8N também. E só para trazer alguns exemplos dos tipos de APIs que a gente consegue estar integrando na nossa aplicação, a gente tem aí os serviços da OpenAI ou do Gemini, do Google, para fazer implementação de inteligências artificiais na nossa aplicação. Também podemos integrar com o Stripe, que é o principal meio de pagamento, maior meio de pagamento do mundo aí, basicamente. Ou integrar com o Google Maps, com o Tradutor, Google Calendar. Assim a gente consegue, de forma bastante facilitada e com agilidade, integrar essas aplicações já extremamente validadas na nossa aplicação. E agora comentando sobre algumas combinações dessas ferramentas aqui para criar um stack de verdade, né, dependendo das suas necessidades. Um stack que a gente gosta muito aqui para criar basicamente qualquer tipo de aplicação que você quiser, criar aplicações de fato extremamente robustas e escaláveis. A gente poderia estar utilizando aí como front-end, né, o Flutterflow, né, como a gente comentou, um front-end, construtor de front-end muito robusto e flexível. E em back-end a gente utilizar aí, por exemplo, o Supabase também, um back-end extremamente escalável e muito bem integrado aí com o Flutterflow, facilitando muito a construção. E aí para a parte de automações a gente pode utilizar tanto o Make quanto o N8N, que depende um pouco das necessidades que você tiver, mas ambas as ferramentas aqui vão facilitar muito algumas das integrações que você possa estar fazendo, porque elas são exatamente construídas para esse fim, né? E muitas das aplicações
ela já tem integrações pré-prontas aí. E um outro stack que a gente gosta bastante aqui também, e aqui eu tô falando agora para construção de protótipos, construção de MVPs em dias, né? Em dias de fato, não tô falando em semanas aqui, porque quando a gente utiliza Flutterflow, o Bubble, essas ferramentas, elas exigem uma curva de aprendizado um pouco maior, e o processo de construção, ele ainda é de algumas semanas aí, dependendo do que você vai querer construir, semanas e meses, né? Porém, quando a gente utiliza aí, por exemplo, um software para a gente construir o nosso front-end, o software ele tem uma curva de aprendizado extremamente simples, né? Se você entrar na ferramenta, você começa a mexer ali, você sozinho, sem olhar num tutorial assim, você começa, né, já conseguir identificar alguns pontinhos e construir algumas coisas ali já no dia zero, né? E aí, fazer a integração desse software, né, da interface do software, com, por exemplo, um Google Sheets que chuto que grande maioria de vocês já tem certa familiaridade, esse processo aqui de construção ele fica bem mais gostoso, bem mais ágil. Claro que a gente está falando aqui de um MVP, de um protótipo eventualmente, né? E dependendo do que você está precisando fazer, essa vai ser a aplicação que você vai utilizar. Pode criar uma aplicação aí para dentro da sua empresa, pequena, que seu time vai usar, ou uma aplicação pessoal, ou uma aplicação de fato para testar com alguns usuários. Isso aqui é um stack bem legal. E aí, fazendo integração com o Make, a gente ganha um poder gigantesco aí de integrar com basicamente o que a gente quiser. Ou, como eu comentei, a gente pode também fazer, né, o uso de interfaces já existentes aí. Utilizar ou o WhatsApp ou o ChatGPT, integrar essas coisas aí via Make e N8N e também utilizar aí como banco de dados o Supabase ou até mesmo um Google Sheets aí para facilitar a vida, dependendo do que você está fazendo, já vai atender também. Obviamente, conhecendo as limitações do Google Sheets, entendendo a aplicação que você está construindo, isso aqui pode ser também um stack excelente. Pessoal, esses mapas, né, essas diretrizes aqui de possíveis stacks da gente estar utilizando, é o que às vezes parece um pouco trivial, dependendo aí o seu nível, dependendo, né, quem é você e qual que é a sua trajetória, qual que é o seu background, mas depois de acompanhar aqui por alguns anos essa trajetória inicial de desenvolvedores no code, entrando nesse universo, né, as discussões que são realizadas, principalmente para essas pessoas entrando nessa jornada e até às vezes algumas pessoas que já estão avançadas nessa jornada não tiveram, né, um mapa mais visual nesse sentido aqui, a gente ainda vê discussões bastante errôneas em alguns sentidos. Então eu gosto bastante de trazer esse mapa, né, de bater nessa tecla aqui, dando um visual assim das categorias, ferramentas que se encaixam e também algumas diretrizes aí de possíveis stacks que vocês podem estar utilizando, alguns stacks já validados, obviamente dependendo do momento de mercado, né, o momento de aplicação que você quer construir. Claro que seria legal a gente, obviamente, aprofundar, né, ver quais são de fato os usos de caso de cada uma das ferramentas, prós e contras de uma, de outra, que sempre existe, sempre vai existir. Aqui foi a ideia só a gente passar um direcional aí de, obviamente, de novo, stacks já validados. A ideia não era a gente aprofundar nisso aí, senão a gente ia ficar, de fato, bastante tempo aqui discutindo sobre isso. E aí, pessoal, retomando aqui para as nossas categorias de ferramentas no code, eu havia comentado que a gente tem aí uma nova categoria, e o que aconteceu, na verdade, foi que no ano passado, a gente viu aí uma ascensão gigantesca dessa parte de inteligência artificial, a gente viu muitas ferramentas surgindo, né, para a gente conseguir, tanto ferramentas de inteligência artificial, tanto ferramentas para a gente conseguir construir aplicações conectadas a inteligências artificiais, né? E aí nesse ano a gente basicamente viu surgir aí uma nova categoria que a gente está chamando a categoria aí de construção de agentes de IA. E aí, já fazendo aqui a ponte para o nosso terceiro pilar aqui do desenvolvimento de no-code IA, né, de aplicações no-code IA, a gente cai aqui para o nosso terceiro pilar de como turbinar produtos com IA, né, nosso pilar de desenvolvimento de agentes de IA e fundamentos de inteligência artificial. Aqui nesse pilar, novamente, alinhando algumas expectativas, não é o meu objetivo a gente aprofundar aqui em fundamentos de inteligência artificial, muito técnicos e profundo. A minha ideia aqui é passar novamente um mapa aí do que a gente tem hoje de cenário, principalmente de ferramentas que de fato importam para a gente. Quando a gente fala, olha para isso, a gente primeiro tem que comentar sobre os modelos que a gente tem à nossa disposição, porque hoje a gente tem muito ruído aí na internet de ferramentas, né, para execução de diversas coisas. A gente vê uma infinidade de ferramentas, mas primeiro a gente tem que olhar porque de fato importa. Então a gente olhar primeiro para quais são os principais modelos e segundo, também quero trazer aqui uma relação das principais ferramentas que a gente tem à nossa disposição hoje para a construção de agentes de IA. E quando a gente olha para agentes de IA, a gente tem diferentes níveis de agentes de IA. Então eu quero comentar brevemente também sobre isso, encaixando aí as ferramentas que a gente tem
à nossa disposição. Então, pessoal, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é essa ideia da gente eliminar ruídos, né? E quando eu falo eliminar ruídos, o que eu quero dizer, né? Olhando aqui para esse nosso prisma que a gente tem aqui, né? Esse Gen AI Prisma criado aqui pela Jessie e pelo Brian, a gente começa a ver milhares de ferramentas aqui dentro. Aqui é um prisma com algumas delas, né? Nem tem todas. E a gente começa até a ter um ataque de ansiedade, eventualmente, com, cara, tanta ferramenta sendo lançada. Se a gente analisar também alguns sites, como, por exemplo, o site There Is an AI for That, que é um site onde ele compila diversas ferramentas que são lançadas aí diariamente, que cada ferramenta com uma certa funçãozinha. Se a gente olhar aqui, a gente tem, né, no momento em que eu tirei essa foto, 13.040 IAs, né, ferramentas de IA, para resolver 16.573 tarefas e 4.847 trabalhos. Então é ferramenta pra caramba. Se a gente fosse tentar ficar olhando ferramenta por ferramenta aqui, a gente fica maluco. Basicamente a gente nunca vai conseguir, porque todo dia tem ferramenta nova surgindo. Então aqui o objetivo é a gente eliminar ruídos, né? Então a gente basicamente eliminar ferramentas aí desse nosso cenário que não necessariamente vão agregar para o resultado final que a gente quer ter. Qual que é o resultado final que a gente quer ter? É construir produtos que de fato vão gerar uma nova receita, né? Vão fazer com que a gente consiga prestar certos serviços. E aí algumas dessas ferramentas aqui, tem ferramentas extremamente robustas e grandes aqui, né, alguns nomes. Então tem, por exemplo, Jasper AI, Copy AI, o próprio ChatGPT, né, com o ChatGPT em si, ele ali próprio, a interface dele, não é algo que a gente vai conseguir de fato utilizar para construir novos produtos para a gente, né? A gente tem aí também o Leonardo AI, ferramenta excelente para a criação de imagens baseado em um modelo que a gente já vai ver um pouquinho, GitHub Copilot para acompanhamento de geração de código, Notion AI, todas ferramentas excelentes, porém, para o nosso objetivo final, são de fato alguns ruídos. Então, pulando aí para o que de fato a gente quer comentar, aqui a gente quer voltar e direcionar para a base, né? Então, primeiro, a gente olhar para quais são de fato os principais modelos que acabam sendo base para todas aquelas ferramentas anteriores que a gente comentou. E aqui a gente tem um cenário, né, basicamente, que a gente consegue quebrar em 4 principais categorias. A gente tem cenário aí de IAs para textos e chats, IA para imagem, IA para áudio e IAs para vídeo. E aí quando a gente popula essas nossas categorias com os principais modelos, o que de fato está importando para a gente tem um cenário mais ou menos dessa forma. Então, para IA para texto, a gente tem aqui os modelos de GPTs, que são aí de posse da empresa OpenAI. A gente tem aqui os modelos do Gemini, que são em posse aí da empresa do Google, do Claude, que é da Anthropic, que tem um investimento gigantesco da Amazon por trás. E aí a gente também tem alguns outros modelos open source, como por exemplo o Llama, que é de posse da empresa do Facebook, né, a Meta, e o Grok aí, que é do X, né, do antigo Twitter. Então aqui a gente já vê, né, que o que de fato importa, cara, a gente tem aqui modelos gigantescos que têm empresas gigantescas por trás. Aqui a OpenAI, uma startup de extremamente sucesso que também tem por trás dela um investimento bilionário aí da Windows. Então a gente está falando de Windows, Google, falando da Amazon, falando do Facebook, da Meta, falando do X, do Twitter. Então aqui de fato tá o que de fato importa para a gente quando a gente olha para essas categorias. A gente também tem outros modelos aí que são modelos que podem se tornar promissores, mas hoje aqui a gente tem o nosso 99% do que está importante para a gente estar olhando. Principalmente quando a gente fala aqui do GPT, do Gemini e do Claude. Partindo agora para nossa categoria de geração de imagens, a gente vê aqui de novo a OpenAI com o seu modelo DALL-E na versão 3 aqui já. Então, a OpenAI de novo aqui. Aqui a gente vê a Stable Diffusion, que também é um modelo aí open source, e o Midjourney. Aqui são as 3 principais aí liderando a inovação nesse cenário de geração para imagem. Quando a gente vai para áudio, de novo, obviamente, a gente tem aqui a OpenAI aí com o seu modelo TTS, que basicamente é texto para fala, né? Text to Speech, ou também o Whisper, que é o contrário, né? Que seria fala para texto. E aí, por fim, a gente tem a Eleven Labs também, dominando a inovação nesse cenário, tá, liderando aí a inovação. Eleven Labs aí com modelos extremamente robustos também para geração de áudios a partir de texto, para também dublagem de voz. E por fim a gente vê a nossa categoria aqui de IA para vídeos e avatares. Nesse exato momento a gente tem aí o Sora, porém que ainda não está disponível para uso público, porém também da OpenAI. A gente tem a Runway, né, liderando inovação para essa parte aí de geração de vídeos. Pika Labs, e também a gente vê aqui novamente a Stable Diffusion, modelo open source aí com alguns modelos, principalmente de geração de imagem para vídeo.
Então assim, pessoal, aqui a gente tem um mapa aí das principais modelos que a gente pode estar utilizando dependendo do que a gente quer fazer na nossa aplicação. Esses modelos são os principais modelos no quais a gente vai estar se comunicando para executar algum tipo de ação que a gente quer dentro do nosso software, dentro do nosso bot, dentro do nosso site, dentro do nosso aplicativo, independente do que você for querer construir. Esse mapa aqui é de fato a base principal, né? Porque a gente precisa ter um olho, precisa conhecer, precisa saber, precisa ter aí na nossa cabeça, porque de fato é isso aqui que mais importa pra gente no primeiro momento. E aí agora, conforme prometido, né, como eu tinha comentado, trazer esse cenário também aí visando um pouco mais essa parte de ferramentas para construção de agentes de IA, eu quero dar um pouquinho também esse mapa aí para vocês, né? Qual que é o mapa que a gente tem hoje de ferramentas de criação de agentes de IA, o que são agentes de IA, também trazer um pouquinho essa lucidez aí para vocês. Óbvio, sem muito aprofundamento aqui, né? Senão a gente teria que explicar muita coisa, mas já vou tentar dar um pouquinho de conhecimento aqui para vocês. Então, vindo aqui para nossa apresentação, a gente vai cair agora para essa parte de agentes de IA. E aqui a construção que eu quero trazer para vocês é um nível de escadinhas para a gente discutindo os níveis de agentes de IA que a gente consegue construir e quais ferramentas permitem esse tipo de construção. Então, no primeiro nível que a gente tem aqui, a gente nem necessariamente consegue chamar isso aqui de um agente, né? Porque esse nível é basicamente uma conversa com o próprio LLM ali, onde ele próprio ainda não tem uma memória específica. Então, é basicamente a gente enviar uma requisição lá para o LLM e ele retornar para a gente uma tratativa dessa requisição que a gente fez. Não seria nem o nível ainda de ChatGPT, que o ChatGPT ele tem uma memória, né? Aqui a gente está um nível pré-ChatGPT, que ele nem a memória, né? Nem o contexto ele consegue carregar. Então aqui um nível 0, a gente basicamente simplesmente fazer uma requisição pontual para o LLM ele responder algo para a gente. No nível 1, a gente já incorpora memória e contexto a essa nossa conversação. Então, aqui a gente tem como exemplo até o próprio ChatGPT, que a gente ali conversando com ele, envia uma mensagem, 2, 3, ele consegue lembrar nossa primeira mensagem e continuar um contexto com a gente. E aí agora sim a gente começa a entrar um pouquinho mais em características mais específicas do que são agentes indo aqui para o nosso nível 2. Então aqui a gente tem um nível 2, são agentes aí que permitem construção do que a gente chama de RAG, né? Que Retrieval Augmented Generation. Basicamente a gente conseguir colocar no nosso agente novas inteligências a partir de alguns dados e arquivos extras que a gente consegue passar de informação para esse nosso agente. Então aqui a gente pode enviar, por exemplo, um PDF, um link de website, um arquivo de texto, por exemplo, e esse nosso agente ele vai ter essas informações à disposição para responder com base também nessas informações. E aqui a gente tem algumas ferramentas como, por exemplo, o Chatbase, o Dante, o Retune, o Zaya, algumas ferramentas aí das mais conhecidas que a gente tem para esse segmento no mercado. Avançando aqui agora na nossa escadinha, a gente tem aí agentes agora nível 3, que são agentes que possibilitam a integração com ferramentas. Então a gente tem agora ações integradas no nosso agente, no qual ele consegue se comunicar através de conversações e linguagem natural, a gente consegue também se comunicar com serviços externos via, por exemplo, integrações API. E aqui algumas ferramentas que possibilitam isso são os próprios assistentes e os GPTs da OpenAI. A gente também tem uma ferramenta aí conhecida como o próprio DeFi e também outra ferramenta conhecida chamada SymFlow. E aí avançando aqui para o nível 4 e 5, não são categorias que eu vou me aprofundar muito aqui agora, mas são categorias aí no qual a gente consegue criar agentes que geram auto-feedback e esse auto-feedback possibilita que a gente também construa agentes aí, que a gente chama de um sistema de multi-agentes. E algumas ferramentas que possibilitam essa criação, a gente tem o Relevance AI, que permite essa criação, e o Flowise, que está em um processo de implementação para a gente conseguir criar sistemas, por exemplo, um sistema de multi-agentes aí também nas nossas aplicações. E é claro, todas essas ferramentas dos níveis acima conseguem executar ações dos níveis de baixo. E aí agora, unindo, né, essa visão desses cenários do qual a gente tem os nossos modelos, a gente tem as ferramentas aqui de construção de agentes, a gente também consegue agora construir esse nosso mapa, né, integrar esse nosso mapa da nossa arquitetura do nosso software, onde a gente tem ali a parte de front-end, Flutterflow, Software Bubble, ou usar o WhatsApp, ou o próprio interface ChatGPT, nossa back-end ali, né, com Supabase, Zano, integrações via Make e Unit20, integrado aí com o ecossistema de APIs que a gente tem hoje nesse nosso universo de inteligência artificial, né? A gente tem o OpenAI, o Gemini, o DALL-E, o Midjourney, que são modelos mais base, e a gente tem ferramentas aí já
para a construção de agentes, né, dos níveis de agentes que a gente viu, Chatbase, Retune, os próprios assistants da OpenAI, DeFi, Flowise e Relevance AI. Então, pessoal, conforme prometido, esse era o mapa que eu queria estar entregando para vocês nessa visão geral do que a gente tem hoje de tecnologias no code, de quais são os modelos de IA que a gente tem à nossa disposição, quais são essas ferramentas de desenvolvimento de agentes, os níveis de agentes e como que a gente consegue conectar tudo isso. E também quais são as principais técnicas e frameworks que a gente tem hoje para fazer um bom desenvolvimento de um produto, né? Fazer um desenvolvimento assertivo de um produto, etapa extremamente crucial para o sucesso de qualquer SaaS que a gente for criar. E com esse conhecimento aqui, você já tem um baita direcional aí de onde iniciar a sua trajetória, né? Seja para construir um produto próprio, seja para prestar serviço para outras pessoas, criando aí automações ou softwares de inteligência artificial. Tenho certeza que se você digerir bem esse conhecimento que foi passado nessa aula, você já vai estar à frente de muitas pessoas por aí. E agora, conforme combinado no começo desse vídeo, nesse momento eu quero abrir aqui uma oportunidade para você, de tanto você estar podendo aprofundar seu conhecimento nessa nossa tríade aí no Code IA, ou seja, aprofundar o conhecimento em fundamentos e técnicas de desenvolvimento de produto, de desenvolvimento de SaaS no Code e também de agentes de IA, e também poder estar acelerando aí os seus resultados nessa sua jornada aí de desenvolvimento de produtos, seja para criar um SaaS próprio, né, ou também para prestar serviços aí criando softwares ou automações de IA para outras pessoas e outras empresas. E foi pensando nesses dois pontos aí que a gente aqui da No Code Startup, a gente idealizou e construiu o primeiro ecossistema e formação IA mais no code do Brasil. Para quem não sabe, a No Code Startup é hoje o maior ecossistema de ensino de tecnologias no code do Brasil. E nesse exato momento a gente está plugando todo esse nosso ecossistema com um novo ecossistema de ensino de inteligências artificiais, principalmente com foco no ensino de tecnologias no code para o desenvolvimento aí de agentes de IA e também no ensino da utilização dos principais modelos de IA que a gente tem aí à nossa disposição. Isso basicamente deu vida aí o melhor ambiente para você se imergir nessas tecnologias de IA mais no code e também se cercar de pessoas aí inovadoras que estão trilhando caminhos similares aos seus. E agora, sem mais delongas aí, apresentando agora um pouco mais por dentro o nosso ecossistema e a nossa formação. Nossa formação hoje ela é composta inicialmente por 5 fases, tendo aqui a sua primeira fase, onde a gente passa pelos fundamentos aí de desenvolvimento de produto. Aqui é onde a gente vai aprofundar aí nas técnicas e nas ferramentas e frameworks para você, de fato, definir muito bem seu problema, validar o seu problema e também a solução que você está buscando construir. Depois a gente vem aí para toda a parte de fundamentos de software e de inteligência artificial. Aqui, de fato, a gente dá uma base teórica de fundamentos mesmo do que é necessário você saber para você conseguir acompanhar bem aí o restante da trilha. Partindo para a nossa fase 2, aqui a gente entra nos fundamentos de ferramentas com foco aqui em inteligência artificial, então as nossas ferramentas de IA. No nosso primeiro curso aqui, a gente tem toda uma masterclass de IA, onde a gente dá um mapa geral e depois a gente tem todo um curso aqui de engenharia de prompt, extremamente necessário para a gente conseguir construir agentes de IA de fato robustos. E posteriormente a gente vai tratando aí das ferramentas de IA, cada uma dentro das suas categorias, né? Então primeiro aqui a gente tem IAs para geração de textos e agentes. Aqui a gente aprofunda aí nos principais modelos, conhece os principais modelos e principalmente aprofunda dentro do ecossistema da OpenAI, onde aqui a gente já constrói o nosso primeiro GPT e o nosso primeiro assistente. Depois a gente parte para o nosso capítulo aqui de geração de imagens, onde a gente aprofunda aí também no modelo da OpenAI, conhece os modelos do Stable Diffusion, do Midjourney, faz o uso aí de algumas dessas ferramentas, conhece um pouco mais nosso ecossistema de imagens. Depois a gente tem a parte de geração de áudio, também onde a gente conhece melhor o ecossistema da OpenAI para essa geração tanto de áudio para texto quanto texto para áudio e também aprofunda aí dentro das tecnologias da Eleven Labs que tem liderado a inovação aí nesse setor quando a gente trata sobre áudios, né? E depois vindo para vídeos e avatares, a gente aqui aprofunda novamente aí em tecnologias como o Runway, também volta a comentar sobre o Stable Diffusion e aprofunda um pouquinho aí agora tecnologias, né, voltadas aí para geração de vídeos e também avatares. Dada essa fundamentação aí de ferramentas de inteligência artificial, a gente vai para a nossa fase 3, onde a gente começa a entrar nos nossos fundamentos de desenvolvimento de aplicativos no code e de ferramentas no code.
Aqui a gente tem toda uma masterclass inicial, né, dando um mapa geral das ferramentas no code, comparativo entre essas ferramentas, e depois a gente entra mais em algumas categorias aqui de tecnologias no code, né? Então, primeiramente, olhando com um viés de MVP, a gente retoma o assunto sobre MVP e protótipos, e também a gente aprende aqui a construir MVPs aí o mais rápido que a gente conseguir, para de fato colocar nosso produto no mercado, testar ele, já validar ele, eventualmente matar essa ideia, ou de fato colocar gasolina nessa nossa ideia, né? Depois a gente vem aqui para fundamentos de automações no code, abordando aí temas de automações. A gente depois tem fundamentos de criação de landing pages e websites no code. E por fim, a gente vem aqui para fundamentos de desenvolvimento de SaaS no code propriamente ditos. Na nossa quarta fase aqui, a gente vai conectar esses conhecimentos aí das nossas fases anteriores, né? Então aqui agora a gente vem aqui para os nossos cases de fato. Então aqui primeiramente a gente vai aprender como turbinar qualquer produto com inteligência artificial em minutos. Depois a gente vem criar o nosso primeiro micro-SaaS aqui com o GPT Vision. No nosso terceiro curso a gente aprende a clonar o ChatGPT, tanto para geração de textos quanto gerando também imagens. Depois, no quarto curso aqui, a gente já avança um pouco aí nossos degraus de conhecimento, aprendendo a fazer o que a gente chama de function calling, que basicamente é a gente conseguir chamar APIs a partir de uma conversação com o nosso modelo. Isso aqui basicamente abre um mundo gigantesco de oportunidades e possibilidades para a gente. E para fechar, no nosso último curso aqui, a gente vai aprender a criar um assistente do zero na prática, integrado ao WhatsApp, também possibilitando que a gente faça aí chamadas de API, simplesmente conversando ali via WhatsApp com o nosso bot. E para fechar com chave de ouro essa nossa primeira jornada aqui na nossa formação no Code A, a gente vem aqui para a nossa fase 5, que é do zero ao SaaS no Code A. Aqui a nossa ideia é partir desde o planejamento do nosso SaaS, do nosso micro SaaS, partir para a parte aqui de design, fazer toda a parte de design responsivo, e para inteligência e back-end. Depois a gente vai conectar esse nosso aplicativo com um assistente de IA ligado aos dados desse nosso aplicativo. Depois a gente vai fazer o mesmo, integrando isso com o WhatsApp. Então no WhatsApp a gente vai ter conexão com esse nosso aplicativo também. E por fim, a gente vai aprender a gerir assinaturas, coletar assinaturas, né? Pegar clientes pagantes para esse nosso micro SaaS. E para quem já conhece, já está acostumado com um ecossistema da No Code Startup, nossas formações elas são vivas, né? Elas estão sempre evoluindo. A gente está falando aqui de tecnologias. Tecnologia a gente tem que estar sempre se atualizando, trazendo novos conteúdos. Então nosso objetivo nessa jornada inicial dessas nossas primeiras 5 fases é passar de fato uma base fundamental aí do que a gente está chamando aí de No Code mais IA. E aí depois aqui a gente vem com o nosso próximo nível, trazendo novos conteúdos aí mais avançados também. E já dando um mini spoiler aqui, a gente tem também aí preparado as nossas Masterclass no Code A, mas segura que já eu mostro o que a gente já preparou, já deixou também preparado aqui para vocês. E claro, além da nossa formação, nosso ecossistema é composto também por a nossa comunidade, esse ambiente aí no qual a gente está unindo, né, pessoas com o mesmo objetivo para a gente buscar, de fato, escalar e acelerar esse aprendizado, esses resultados de vocês. E aqui dentro da comunidade a gente busca trazer aí frequentemente lives e encontros, então a gente traz ou algum convidado especial para tratar de algum tema em específico, né, de alguma jornada que ele já passou, algum conhecimento técnico ou também algum conhecimento menos técnico aí, mas importante para a jornada de vocês. Além disso, a gente tem aqui toda a parte de networking, né, onde vocês podem conectar com os outros membros, verificar as oportunidades disponíveis de parcerias, oportunidades aí também que você pode estar buscando alguém, encontrando alguém. Então fazer um matchmaking aqui entre outros, com os outros membros, né? E também aqui um compartilhamento de dicas e também dos projetos e trabalhos que vocês estão atuando nesse momento. Falando de inteligência artificial, a gente tem toda a parte aqui de dúvidas, né, de dicas de ferramentas, aqui também um chat aberto aqui para vocês discutirem sobre temas de inteligência artificial e aqui abaixo todas as dúvidas referentes aí ao universo de No Code. Nossa comunidade é algo que a gente está investindo pesado aí esse ano para de fato construir esse ambiente próspero, abundante aí, conectando pessoas
com o mesmo objetivo, né? Fazendo com que, de fato, esse processo acelerado aí de conhecimento, de resultados aconteça. E assim, se não bastasse o acesso à nossa formação no CodeA, que eu acabei de te mostrar, está extremamente completa, acesso também à nossa comunidade, nessa primeira oferta aqui da NoCodeA, que vai ficar válida enquanto você tiver acesso a esse vídeo aqui nessa página, você vai ter acesso não só à nossa formação no CodeA, não só à nossa comunidade, mas também acesso a todas as nossas formações e cursos técnicos dentro e disponíveis na nossa plataforma. Então você vai ter acesso aí à nossa formação de Flutterflow, formação aí de longe mais completa que você vai encontrar no mercado, são mais de 60 horas de conteúdo. Caso Flutterflow seja uma ferramenta aí que você quer se aprofundar, você vai ter acesso também à nossa formação de Bubble, formação extremamente bem estruturada, bem completinha, conteúdos completos aqui, são mais de 40 horas de conteúdo, também para você se aprofundar, caso seja uma das ferramentas que você quer se aprofundar. E você vai ter acesso aí também aos nossos outros cursos, né? Curso de Web, curso de Make para fazer automações, a gente tem aqui curso de Make integrado com o ChatGPT, aqui com Instagram, WhatsApp, Stripe, Instagram, Chatbase, aqui, ferramenta de inteligência artificial também. Aí você vai ter acesso também ao nosso curso de Framer para criar websites, landing pages, criar o seu portfólio completo e também ao nosso curso de Zeno. Ou seja, acesso a toda a nossa plataforma, todos os nossos cursos técnicos aí disponíveis, cursos técnicos e formações técnicas disponíveis. Não sei por quanto tempo essa oferta aqui, né, disponibilizando toda a nossa plataforma vai estar disponível, mas não parou por aí também não. A gente tem mais alguns bônus, né? Então assim, além de todos os cursos técnicos e formações, você também vai ter acesso aí a 1 ano de acesso ao Make, ao plano Core do Make aí de 10 mil operações, para você criar aí qualquer tipo de automação que você quiser. Então, de fato, 1 ano livre de acesso aí para você. Além disso, você vai ter R$500 de bônus de crédito para utilizar no Bubble. Além disso, vai ganhar 1 mês de acesso gratuito também a um plugin do Atomic Fusion. E para finalizar, você vai ter acesso aí a todos os templates de todos os projetos, para basicamente copiar, clonar e utilizar da forma como você quiser aí para os seus projetos. E claro, vai ter acesso também às NoCodeAs, que são as nossas inteligências artificiais. Hoje a gente tem inteligência artificial aí que são treinadas na documentação específica de cada uma das ferramentas que a gente utiliza aqui dentro do nosso ecossistema e que a gente está incrementando agora diversas novas inteligências artificiais aí focadas nessas ferramentas de criação de agentes e também pensada nas documentações dos modelos de inteligência artificial. E para quem vem aí acompanhando a gente nesse lançamento aqui desse nosso evento, dessa nossa Masterclass que a gente teve aqui hoje, desse nosso aulão aqui de hoje, a gente quer estar oferecendo aí algumas ofertas, bônus especiais para vocês. Então assim, para os 5 primeiros que adquirirem a formação no CodeA, a gente vai estar oferecendo aí uma análise detalhada da ideia de aplicativo de vocês, ou do aplicativo que vocês já estão buscando construir, estão construindo, ou de alguma ideia que vocês têm aí de SaaS, de aplicativo, enfim, a gente vai fazer aí uma análise detalhada para vocês do aplicativo ou da ideia de vocês. Além disso, para quem adquirir a formação até quinta-feira, dia 18, você vai ter acesso também a uma live que a gente vai fazer de boas-vindas aí dentro da nossa comunidade. E para quem adquirir a formação no CodeA nos 7 primeiros dias, ou seja, até o dia 23, próxima terça-feira, dia 23 de abril, vai ter o acesso e a oportunidade de assistir ao vivo a nossas 3 Masterclass no CodeA, que eu havia comentado agora há pouco. E quais são essas Masterclass? Voltando aqui para a nossa plataforma, né, o próximo nível, a gente tem aqui as nossas 3 Masterclass. Quais são elas? A gente vai ter aqui uma Masterclass de criando um multi-atendimento com IA, com Flowise, né? Então aqui com participação especial do Bruno Matos e do Michael Batsubara, 2 caras feras aí voando no Flowise. Então aqui a gente vai ter um passo a passo, um curso bem bacana aqui sobre Flowise. Na nossa segunda Masterclass, a gente vai ter Dominando Assistentes da OpenAI e Filas no N8N com o Armando da DIA Automação. Então aqui a gente já vai dar um passo além também, né, no N8N, aí, pensando e trabalhando com coisas um pouco mais avançadas. E por fim, a gente vai ter uma Masterclass com meu amigo parceiro aí, Bruno Okamoto, da Escola de MicroSaaS, da comunidade de MicroSaaS, fazendo uma Masterclass pra gente aí de como ir do 0 ao 1 com um MicroSaaS de IA. Tá bom, Neto, e afinal, quanto que é o valor de investimento para eu conseguir estar entrando na formação no CodeA? Mas se a gente fosse parar para analisar e somar o que tem aí dentro da formação, né?
disponível para você. Você vai ter acesso aí à formação no Code AI, vai ter acesso à nossa comunidade, esse nosso ecossistema, junto com outras pessoas aí que estão caminhando nessa trilha com você. É acesso à formação de Flutterflow, formação de Bubble, curso de Make, curso de Web, curso de Frame, curso de Xenon, 1 ano de acesso ao plano pago do Make, $100 de crédito no Bubble, acesso aos templates, enfim, um monte de coisa. Se a gente for somar isso, a gente fez somatório aqui, daria aí mais de R$4.000. E não é que a gente não acredita que não vale esse valor, a gente acredita que vale, porém não é o valor que a gente vai estar cobrando aqui de vocês hoje. Para quem já acompanha nossos lançamentos, quando a gente faz um novo lançamento de uma nova formação, de um curso novo, a gente gosta de valorizar as pessoas que estão, né, acompanhando a gente desde o início e entrando com a gente desde o início. Por isso, a gente sempre faz o lançamento com um preço especial de lançamento e hoje não vai ser diferente. Nosso objetivo aqui é valorizar quem está aqui acompanhando esse nosso lançamento nesse exato momento, né? Quem está acompanhando desde essa Masterclass e as divulgações dessa Masterclass. Por isso, hoje a gente vai estar lançando com preço especial de lançamento. A formação no Code AI, a gente precificou ela no valor de R$1.997. E hoje, né, valorizando quem está aqui, a gente avaliou e pensou. E no valor que a gente chegou inicialmente foi de R$1.497. Essa é a nossa super oferta aí para você, novamente, que vem nos acompanhando aqui, que está, né, aderindo à formação aí nesse nosso lançamento. E claro, conforme a gente for evoluindo os nossos conteúdos, inovando e trazendo mais novidades dentro desse nosso ecossistema, a gente vai aí elevando o preço, chegando nesse valor de R$1.997, que é o valor que a gente precificou essa nossa formação. Então, de fato, se isso tudo fez sentido para você, aproveite essa nossa oferta. E claro, você tem aí também 7 dias incondicionais para você testar todo o nosso conteúdo, conhecer a nossa plataforma, conhecer a gente, bater um papo com a gente, entender algumas coisas, fazer algumas perguntas internamente lá dentro da nossa comunidade, né? Conhecer o ecossistema e as pessoas que estão entrando junto com você também. Enfim, conhecer as aulas, nossa didática, aprenda, né, um pouquinho lá, entenda o que a gente está se propondo a passar para você. E caso você veja que, cara, não faz sentido, não é isso que eu estava buscando, você tem aí 7 dias incondicionais para pedir seu reembolso. A gente basicamente não faz nenhuma pergunta, é total, né, tranquilo você fazer esse pedido de reembolso. Então você tem esses 7 dias aí de garantia incondicional também. E para fechar, pessoal, que eu não posso deixar de trazer aqui, obviamente, são alguns feedbacks dos nossos alunos aí, do que eles já têm colhido de resultados. Então, trazendo aqui alguns dos feedbacks que a gente comentou, né, que a gente tem o Samuel mostrando um print aqui da plataforma dele que ficou bonitona aí. Valeu demais, Matheus, né, mais um projeto nas ruas. Matheus aí, meu sócio, expert em Flutterflow, é embaixador do Flutterflow também aí, global. Aqui a gente tem o Clayton, né, que trouxe aqui, já tem os prints aqui com algumas notificações de vendas do SaaS dele, e que ele colocou, né? Só consegui finalizar esse app, só consegui finalizar o sistema assistindo algumas aulas do curso da No Code Startup. Cara, fiquei muito feliz por isso. Se você está iniciando, assim como eu, vá adiante, não desista, bora pra cima. Feedback muito massa, colhendo resultado aqui na veia já. Irado demais. A gente tem mais alguns feedbacks aqui também. O Christopher deu um feedbackzão gigantesco aí pra gente. O Matheus aqui, um outro feedback muito massa, né? Deu um feedback lá no nosso canal do YouTube, inclusive. Os cursos pagos são bons também, como aluno posso garantir. A gente falou, cara, que bom que você tá curtindo. Ele falou assim, curtindo o quê? Eu tô fazendo grana com conhecimento aplicado. Então também na veia aí. E aí mais dezenas de feedbacks que a gente tem aqui na nossa página abaixo. Aqui você pode ler também alguns desses feedbacks no nosso YouTube, né, no nosso canal, lá no nosso site também. Então a gente tem dezenas aí de feedbacks de alunos já colhendo resultados, falando da nossa didática, enfim, você pode também acompanhar aí mais um pouquinho algum deles. E hoje o que eu tinha para passar para você era isso. Eu espero que esse aulão aí tenha ficado, né, tenha sido útil para você, que você tenha curtido mesmo, para dar uma luz para essa sua jornada aí de criação de produtos, de SaaS, utilizando aí tecnologias no code, utilizando inteligência artificial, vendo o poder disso, já dado eventualmente alguns estalos de ideias, caso você não tenha, e também dado aí eventualmente uma trajetória para caso você já tenha uma ideia, entender mais ou menos qual seria o caminho para você seguir, né? Então a gente abordou aí a nossa tríade no Code já, os 3 pilares aí dessa nossa tríade, abordamos também como você pode estar encontrando possíveis mercados e também possíveis ideias, e no final a gente abriu essa oportunidade de você estar entrando nesse nosso ecossistema, aprendendo e tendo resultados junto com a gente. A gente de fato acredita que essa é uma oportunidade
única hoje no mercado, né? O que a gente está construindo aqui, de fato, você não encontra, nem é só no Brasil, assim, fora do Brasil também, o que a gente tem construído, a gente, assim, não encontra, de fato, algo ímpar. E hoje, com essa oferta aí de lançamento, também é uma super oportunidade para você estar entrando nesse ecossistema com uma oferta especial. Então, pessoal, espero que tudo isso que eu tenha falado tenha, eventualmente, alguma coisa tenha feito sentido para você. E, novamente, se essa oferta final para você fez sentido, você será muito bem-vindo, muito bem acolhido aqui dentro da nossa comunidade para a gente conseguir aí alavancar seus resultados. Bacana, então por hoje era isso que eu queria passar aqui para você. Espero que tenha curtido e, novamente, até uma próxima. Fazendo essa junção, né, das ferramentas no-code com a comunidade no-code startup, a gente tem reduzido a curva de aprendizado, né? Já estamos até aplicando o que nós temos aprendido aí com a comunidade, né, com os cursos que eles disponibilizam, certo? Agregou demais, né? Para gente que está vindo do high code indo para o no code, né? Agregou muito, bastante, né? Só tenho a agradecer a todos eles, né, pelos conteúdos profissionais, né, de muita qualidade, dedicação. E tem nos ajudado bastante. Espero estar cooperando, participando, consumindo cada vez mais, porque a gente só tem a ganhar, né? Aqui na minha software house a gente só tem a ganhar, até porque a gente é o nosso stack desse ano, né? As ferramentas no code, e a gente, com a comunidade no code startup, a gente está cada vez mais evoluindo, principalmente a parte do front-end. Oi, meu nome é Ana Queiroz, eu sou CEO da Startup BuddyApp, CTO da Software House de Outsider Hub, e eu vim contar um pouquinho da minha experiência enquanto aluna da No Code Startup. Acho que pra mim o principal é que eu senti que eu não comprei só um curso, eu comprei toda uma comunidade. As trocas lá são extremamente ricas, muito além das aulas, que são super fáceis, super didáticas, super tranquilas. Os meninos ensinam muito bem e eles são super acessíveis. Isso foi outra coisa que eu achei maravilhoso, ter acessibilidade ao pessoal da No Code Startup de uma forma tão próxima. Todas as trocas foram maravilhosas, poder contribuir também com a comunidade, ter seu local de fala, principalmente enquanto mulher em tecnologia, eu achei maravilhoso, super acolhedor. E quando eu entrei no Code Startup, eu tava tentando terminar o Buddy, tinha algumas coisinhas que eu não sabia fazer, e eu fui lá exatamente pra isso, e me deu toda uma gama de conhecimentos que eu nem imaginava, né? E então, assim, as potências que o no-code tem hoje, pra quem fala que não é escalável, não é customizável, sim, caindo por terra. E em um ano eu saí de iniciante quase do zero em desenvolvimento para CTO de uma software house, além de CEO de uma startup, da minha startup. E isso é maravilhoso. Isso, assim, é onde você vai conseguir ter esse tipo de crescimento. Pessoal, eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre o curso, sobre a comunidade No Code Startup. Como tem mudado o meu jogo, conteúdos assim de alto nível, de no code, low code, principalmente Bubble e Flutterflow, cara, não tem tanto aqui no Brasil. Às vezes a gente tem que procurar conteúdo gringo. E a No Code Startup mudou isso. E a No Code Startup, além de ter um curso com excelentes professores, curso de Make, que eu tô assistindo também, que tem pouco conteúdo, Zano também, então isso monta uma estrutura muito boa para quem quer não só estudar, quem quer aprender e quem quer monetizar esse conteúdo. Falando em monetizar, eu consegui algumas oportunidades lá na comunidade, que é muito boa, que a galera responde. Então, você além de aprender, você também vai ter oportunidades na comunidade. Então, eu recomendo muito a todos que perguntam sobre um curso de tecnologia, eu já recomendo a No Code Startup, que tem sido uma grande virada de jogo.